Meus amigos, a graça e paz. Seguindo essa mesma linha por onde o pastor estava ministrando agora, quero que você comigo abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 9. Hoje o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. Eu separei uma mensagem falando sobre os segredos do sucesso de um sacerdote. Hoje eu vou falar, de acordo com o tempo, um dos pontos, possivelmente futuramente eu falo o primeiro ponto. Em Provérbios capítulo 21, versículo 1, a Bíblia diz assim: o coração do rei na mão do Senhor é como ribeiros de águas, que ele inclina para onde bem quer. E um dos segredos para o sucesso de um líder espiritual é ele ser fiel e ele obedecer às direções e à visão que Deus estabeleceu sobre aquele que está acima dele, hierarquicamente falando. E em Êxodo 17 nós vemos uma história fantástica. Eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas que eu consegui entender dessa história. Êxodo 17, versículo 9. Israel estava em guerra com o povo de Amaleque. E a minha Bíblia diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete ao Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Hoje nós, diante dessa história, encontramos alguns personagens interessantes, mas dois personagens que eu quero trazer destaque aqui é Arão e Hur. E quando você estuda os nomes desses personagens, é um hábito que eu tenho. Toda vez que Deus chama a minha atenção para uma pessoa específica, eu não consigo ver nada de muito claro, eu olho o nome da pessoa, porque o nome dela sempre vai carregar o significado profético e o destino profético que ela carrega. E por incrível que pareça, Arão e Hur têm os nomes com significados muito parecidos. O nome de Arão significa esplendor e o nome de Hur significa brilhante. E quando eu observei o nome destes dois homens juntamente com a história onde eles estão incluídos, eu percebo que são dois homens que foram levantados por Deus para levarem adiante uma visão que Deus constituiu sobre Moisés. Eles não tinham dúvida de que Moisés era o líder, eles não tinham dúvida de que Moisés ele era o profeta levantado por Deus para levantar e libertar o povo e conduzi-los à terra que mana leite e mel. E debaixo dessa convicção, eles se dispuseram a ficar debaixo da autoridade e da liderança que Deus havia liberado sobre Moisés. Agora, quando eu olhei o significado dos nomes, eu fiquei realmente impactado, porque eu não posso dizer que foi uma revelação, mas foi um entendimento profundo que veio ao meu coração sobre a vida destes dois homens. Você se lembra que quando Moisés ele passou pela segunda vez 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, ele desceu e o seu rosto estava resplandecendo? Agora o nome de Arão é brilhante, é esplendor. O nome de Hur quer dizer brilhante. E nós sabemos que nem tudo que brilha tem luz própria. Muitas coisas, na verdade, elas só brilham porque elas estão refletindo algo.
Existe uma luz incidindo sobre aquilo e elas começam a refletir. Agora, o entendimento que me veio desses dois homens é que eles se tornaram reflexo da glória que estava sobre Moisés. E eu percebo que esse é o propósito de Deus para toda pessoa que compreende e entende que ela foi colocada debaixo da autoridade de um homem de Deus para dar curso e seguimento à visão que ele tem recebido do Senhor. Nós fomos chamados, é claro que a glória que está sobre nós não vem de nós. A glória que está sobre nós vem de Deus. Há uma glória sobre a vida do pastor Hugo, do apóstolo Hugo, assim como havia essa glória sobre a vida de Moisés. A glória não vinha diretamente de Moisés, mas Moisés ele tinha uma unção específica porque ele recebeu uma graça para liderar. E você precisa entender que Deus, ele, assim como ele constitui pessoas com base nessa graça, ele vai sempre obedecer aos princípios dessa graça. Se você não foi chamado ou você não recebeu a graça para liderar, não assuma a posição de liderança, porque as coisas não vão fluir. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. Ou seja, o limite da atuação de Deus em nossas vidas vai ser de acordo com o poder que Ele nos concedeu. E o poder que Deus nos concedeu é a graça que nos faz cumprir o nosso chamado. Você identificando o teu chamado, você consegue identificar a graça que está sobre a tua vida. Então você sabe perfeitamente o lugar onde você tem que se encaixar. Se você recebeu uma graça para liderar, não tente alcançar a posição de liderança pela sua força, pelo seu poder, porque a graça que está sobre você vai fazer você emergir para lugares e posições de autoridade e liderança. Agora, Moisés ele recebeu uma graça de Deus para liderar uma nação inteira. E de acordo com essa graça que ele recebeu de Deus, Deus o chama para uma comunhão especial. E então Moisés ele fica tão cheio da glória de Deus que o seu rosto começa a resplandecer. Mas você sabe que Moisés não vai fazer tudo sozinho. Ele precisa de homens fiéis. Então Deus levanta Arão, o esplendor, e Hur, brilhante, não para terem uma luz própria, mas para estarem tão associados com o ministério, com a visão que Deus encarregou a Moisés, que eles iriam ser um reflexo da luz que estava sobre Moisés. E essa é a missão de um homem ou uma mulher que foi chamada para seguir um homem de Deus, ou uma mulher de Deus que recebeu uma visão. Você precisa estar com o seu coração tão associado à visão que Deus deu para aquela pessoa. Você precisa estar com o seu coração tão conectado à visão, aos princípios, à missão, ao propósito que Deus tem gerado no coração daquela pessoa, que você não tem como se desvirtuar daquilo. Você contempla aquilo de forma que você se torna um reflexo. E isso, claro, não quer dizer que você vai pegar as características da personalidade da pessoa, ou você vai absorver os defeitos. Não. Mas você vai entender qual é o destino profético que Deus quer conduzir aquele homem. Aquele homem não é um homem individualmente falando simplesmente, mas ele representa um povo. Ou seja, Deus está conduzindo um homem para conduzir um povo. E você que foi chamado para estar debaixo da autoridade desse homem, foi chamado para se associar tão profundamente com o propósito e a visão que está sobre ele, que você se torna um reflexo da luz que ele carrega. Agora, o interessante é que esse é um dos segredos para o nosso sucesso ministerialmente falando. Se nós formos chamados para ocupar a linha de frente e ser os principais líderes de uma igreja, de um ministério, se você for chamado para ser o principal líder, você tem que entender que você tem uma responsabilidade espiritual superior aos demais. Mas se você for chamado para carregar ou para sustentar as mãos de um líder que está com as mãos estendidas para garantir a vitória de um povo, você foi chamado para fazer isso com toda a fidelidade possível. Isso é andar nas mesmas pegadas, isso é carregar a mesma visão, isso é seguir o mesmo propósito, isso é caminhar para um destino no qual a bênção de Deus que desce pela barba de Arão alcança a tua vida. Aleluia!
É bom demais ou não é bom? Eu gosto muito disso. Agora o interessante é que Deus, Ele sempre recompensa e respalda pessoas que andam debaixo desse princípio. Todas as pessoas, eu gosto de falar isso bastante, todas as pessoas que começaram uma rebelião, elas deram muito errado. Ouça bem, o que você precisa fazer quando você percebe que a sua liderança saiu dos trilhos? Saiu totalmente dos trilhos. Ore e espere uma resposta de Deus. Mas com certeza não é uma resposta, uma solução de Deus que você levante naquele contexto, naquele ambiente, um mover de rebelião e fique arrebanhando as pessoas para irem atrás de você porque o seu líder está em pecado, fazendo alguma coisa que não é a vontade ou o propósito de Deus. E claro, eu estou falando isso aqui só para trazer um princípio mesmo, porque nós cremos e confiamos na integridade do apóstolo, da pastora Jaque. Nós cremos que eles vão cada vez se aperfeiçoar até atingir a plenitude do que Deus tem para eles. E nós que estamos debaixo dessa autoridade, nós vamos ser tremendamente abençoados por isso. Por aquilo que Deus fará através deles. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui e deixar no seu coração hoje. Deus vai respaldar diante do mundo espiritual e diante dos homens o ministro que é fiel àquele que foi constituído líder sobre ele. Abra comigo sua Bíblia em Números, capítulo 16. Número capítulo 16, a partir do versículo 1. Alguém pode ler aí até o versículo 7? E Corá, filho de Isaac, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filho de Eliabe, filho de Pelete, filho de Ruben, prepararam seus homens, e se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: isso deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazendo isso, tomar... Vocês percebem que essa história é muito parecida com a história que nós vamos se repetir muito nas igrejas? Olha, irmão, o pastor está exercendo um poder que não é dele. Todo mundo tem intimidade com Deus, todo mundo tem comunhão, porque eles querem se exaltar. Eles disseram assim: por que vocês se exaltam? Isso que eles estão falando de se exaltar não era uma atitude autoritária de Moisés e de Arão, mas eles simplesmente estavam exercendo autoridade. Eu já expliquei aqui a diferença entre autoridade e autoritarismo, vou repetir mais uma vez. Aquele que exerce autoridade, ele faz para que se mantenha a ordem e se tenha progresso. O autoritário, ele usa o seu poder para os próprios benefícios e para os próprios interesses. Moisés e Arão, eles estavam andando em autoridade para estabelecer a ordem e o progresso. E aqueles homens acusaram Moisés e Arão de usarem sua própria autoridade para os próprios benefícios, para fins egoístas, para atingir os próprios interesses. E eles levantaram um motim, uma rebelião. Interessante que Moisés, ele fez uma prova. Leia já, versículo 30 ao 35 agora. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que é seu, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de dizer todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu,
E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas e a todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que a terra também não nos engula. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O pastor, ultimamente eu vi ele repetindo essa frase 2 vezes em lugares diferentes, eu vou repetir aqui. A desonra gera um ambiente para a morada de demônios. E a desonra desse povo para com a autoridade que Deus havia constituído sobre Moisés e sobre Arão foi tão terrível que não havia remédio para eles. E na verdade você pode pensar que foi cruel a atitude de Moisés, mas na verdade foi necessário cortar o mal pela raiz, senão todo o povo iria se corromper. Irmão, ouça bem, em um ambiente onde as pessoas não respeitam, ou onde uma pessoa não respeita a autoridade que está sobre líderes espirituais, essa pessoa vai começar a ter atitudes que vai contaminar o resto. Agora, uma vez que contamina o resto, todo o povo se corrompe e foge do propósito. E entra em maldição e se contamina. Agora, a realidade que essa história nos ensina é que todas as pessoas que levantam um mover de rebelião contra uma autoridade espiritual, elas estão atraindo juízo sobre as suas próprias vidas. Elas estão atraindo maldição sobre suas próprias vidas. E ouça bem, a depender da unção que o homem contra quem você está se rebelando carrega, o juízo vai vir de uma forma realmente drástica. Então é importante nosso coração estar associado com a visão, crendo que, como diz em Provérbios 21, versículo 1, o coração do rei na mão do Senhor é como o ribeiro de águas que ele inclina para onde bem quer. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas de autoridade, elas possuem uma facilidade para discernir o propósito de Deus. É um discernimento que vem com a graça de liderar. Pessoas que estão atuando em lugares de liderança, elas terão facilidade em discernir o que fazer ou o que não fazer. E com isso não quer dizer que elas terão decisões impecáveis, mas quer dizer que eles terão o coração movido por Deus em muitas das decisões que eles tomarem. Agora, para que Deus resolvesse a situação da rebelião do povo, não bastou julgar aqueles rebeldes, mas Deus tinha que dar uma prova da autoridade que estava sobre Moisés e sobre Arão. Agora, algo interessante sobre Corá, ele era levita, e Deus respeita hierarquias espirituais. Ouça bem, Deus respeita hierarquias espirituais. O principal líder da nação israelita era Moisés. Debaixo de Moisés, que era o profeta, vinham os sacerdotes, e debaixo dos sacerdotes, os levitas. Os levitas, eles não tinham mais autoridade que os sacerdotes, eles estavam debaixo da autoridade dos sacerdotes. E Corá aqui, ele tentou subir nessa escada, sem que Deus o permitisse. Ele tentou conduzir o povo para voltar para o Egito, porque eles estavam insatisfeitos com as situações que estavam acontecendo lá no deserto. Situações que o povo mesmo rebelde estava provocando. Agora, aqui é um ponto interessante que vai animar você que foi chamado para liderar. Irmão, ouça bem, eu dou graças a Deus porque eu peguei isso. Preciso forçar a barra para obter o respeito das pessoas. Aquele centurião, ele disse para Jesus: eu reconheço que você tem autoridade, porque eu sou homem de autoridade, estou debaixo da autoridade de outros homens e exerço autoridade sobre outros homens. Irmão, ouça bem, se as pessoas enxergam em você alguém que respeita a autoridade daqueles que estão acima de você, a autoridade daqueles que estão no mesmo nível que você, e o cuidado que você de autoridade tem que ter para com os que estão abaixo de você, as pessoas não terão dificuldade em te respeitar.
Isso é uma unção que Deus concede àqueles que se sujeitam à autoridade que está acima deles e àqueles que respeitam a autoridade daqueles que estão no mesmo nível deles. Essas pessoas não vão precisar se esforçar para obter o respeito dos outros, porque os outros veem neles frutos de pessoas que reconhecem a autoridade, e todo aquele que reconhece a autoridade está apto para exercer a autoridade. Amém? Dou graças a Deus porque eu sempre percebi: o respeito das pessoas não vem a você porque você força. As pessoas não te honram, te respeitam porque você força. E graças a Deus é uma cultura que nós temos aqui. Ninguém precisa ser forçado a respeitar ninguém. Agora, a conduta das pessoas vai ser a semente que vai gerar o respeito das outras para nós. Deus, ele vai respaldar. Irmão, quando Deus respalda, não tem ninguém que diga o contrário. Quando Deus respalda uma unção que está sobre a tua vida, não tem ninguém que possa duvidar de que você é ungido. As pessoas vão ter cuidado com aquilo que falam para você, porque sabem que você tem uma unção sobre a tua vida. E uma das formas de você fazer crescer a unção que está sobre você, uma das formas de fazer você ampliar a unção que está sobre você, é você andar unido com a unção daquele que está acima de você. E é sério, quando falamos isso, é importante ter um cuidado, porque muitas vezes dá a impressão que nós estamos puxando a sardinha para os líderes. Mas deixa eu corrigir essa forma de pensar. Se é assim, então o próprio Deus está puxando a sardinha dos líderes, para os líderes. Porque nós vemos Deus agir assim. Uma vez Moisés casou com uma mulher etíope, e por causa disso Arão e Miriam, Sara, nada a ver, eu ia bem longe agora. Arão e Miriam questionaram a autoridade de Moisés. Aí eles disseram: Deus só fala através de Moisés? Deus não fala também através de nós? Vamos nos rebelar contra Moisés. Irmão, sabe o que Deus fez com Miriam? Deus colocou lepra nela. Agora, Moisés estava errado na situação, porque a ordem de Deus para os israelitas era não casar com alguém que não fizesse parte da linhagem de Abraão. Mesmo na atitude onde Moisés não estava correto, Deus protegeu Moisés. Por quê? Porque Moisés carregava uma unção de liderança e autoridade. Então, quando falamos sobre isso, não estamos puxando a sardinha para os líderes, nós estamos ensinando um princípio. Pessoas que têm autoridade vão cometer erros, isso é óbvio. Mas há uma conduta correta, há um comportamento certo para você lidar com os defeitos do seu líder. Nunca fira a honra dele, porque você não está ferindo somente a honra, você está ferindo a unção e a autoridade. E Deus preza pela unção e a autoridade que ele dá ao homem, meu. Aleluia. Arão, depois de caminhar com Moisés, ele descobriu que Deus ele respalda a unção daquele homem que anda em aliança. Números 17. Deus precisava corrigir essas rebeliões todas que estavam acontecendo em Israel, porque muitos estavam duvidando da autoridade de Moisés, de Arão. Então Deus ele fez algo interessante para que aquele povo pudesse respeitar a autoridade. Alguém pode ler aí Números 17, do versículo 1 ao versículo 10? Pode ler, Paulinho, por favor? Então falou o Senhor a Moisés dizendo... Um pouco mais alto. Mais alto. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque
cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porais na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será a vara do homem que eu tiver escolhido, essa florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhes cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre a deles. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor, na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor e dos filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: toma a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde como sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. Olha o que Deus fez para que toda a congregação respeitasse a autoridade que estava sobre Arão. Algo ordinário. Deus fez a vara de Arão florescer. E Deus tinha dito: olha, a vara daquele que florescer, é este que eu tenho escolhido para liderar o meu povo, para exercer o sacerdócio. Quer dizer então que quando você honra a autoridade que está no homem de Deus, sobre o qual você foi constituído, quando você honra a autoridade daquele homem, Deus vai se encarregar de fazer a unção que está sobre você reconhecida diante da igreja. Você quer entender como fazer que as pessoas respeitem a autoridade que está sobre você? Honre aqueles que estão acima de você. Porque o próprio Deus, Ele vai dar sinais que façam com que a igreja te respeite, assim como respeita o líder geral, que é o teu pastor. Irmãos, eu dou graça a muitos de vocês, eu não tenho do que me queixar, eu agradeço realmente, porque vocês me respeitam como homem de Deus. O pastor falou, ele tem 36 anos, eu tenho 22, cara. Mas assim, eu sou tremendamente respeitado e eu sinto isso não como um gesto de bajulação, mas como um gesto realmente de respeito e amor para comigo. Mas eu posso falar para vocês, não sou perfeito. Vocês vão me ver errar. Porém, uma coisa que eu tenho cultivado há muito tempo é a semente de honra sobre os meus líderes. Em uma fase no meu antigo ministério, o meu líder, ele era um dos que me perseguia, porque ele me ajudou enquanto eu era um bebezinho. Aí eu comecei a crescer um pouco, espiritualmente falando, e não precisava mais dele para muitas coisas. Então eu percebia que ele, e não somente eu percebia, mas muitos outros percebiam, que ele ficava um pouco contra mim em muitas situações, mas eu nunca disse uma palavra contra ele. Chegou uma época em que ele saiu do ministério e eu acabei me tornando discípulo de um outro líder que me respeitava e me honrava. E assim, diante de muitas coisas que eu via que eu discordava e achava errado na minha igreja, no meu pastor, nos meus líderes, eu sempre evitei expor a honra deles para qualquer que seja. É um dos gestos que respaldam, como consequência, saindo de lá, dos mais velhos até os mais novos me respeitaram. Porque é uma semente de honra que você planta e Deus se encarrega. Quando você está honrando com o coração, não somente com atitudes, aquilo que Deus depositou sobre um homem de Deus, você começa a beber daquela unção. Você começa a absorver aquela unção. Eu quero que você perceba que Arão só foi honrado dessa forma depois de anos caminhando com Moisés.
e sendo obediente em tudo. Arão sempre respeitou. Por mais que na situação com Miriam, ele pecou em relação a Moisés, mas Arão ele sempre estava submisso à direção, à diretriz que Deus dava a Moisés. Você tem que entender isso. Deus deu uma visão para Moisés no monte. Aliás, quando Moisés foi enviado para o Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, não se preocupe com a sua fala, porque eu te farei como se fosse Deus, e eu farei Arão teu irmão como se fosse o profeta. Então você precisa entender a ordem por onde o plano divino vem, a ordem por onde a visão de Deus vem. A visão, a palavra vinha diretamente para Moisés. Moisés comunicava para Arão, e Arão tinha que se subordinar, Arão tinha que se submeter àquela visão que Deus estava dando para Moisés. Quando Moisés falava com Arão, Arão dizia: assim diz o Senhor. Não foi Arão que subiu no monte para receber a visão da lei, foi Moisés. Arão tinha que entender que por mais que houvesse uma unção sobre ele, por mais que houvesse um poder de Deus atuando sobre ele, aquela história da vara que se transformou numa cobra não foi Moisés, foi Arão que operou esse milagre. Arão que jogou. Então Arão, ele tinha uma unção operando sobre a vida dele, ele tinha um poder. Mas saiba disso, muitas vezes você vai ter mais sabedoria que o teu líder, muitas vezes você vai ter até mais unção que o teu líder, mas isso não é justificativa para você desprezar a unção que está sobre ele, porque ainda assim, dentro do corpo ministerial, dentro da igreja, Deus fala diretamente para ele, e você recebe a visão por meio da vida dele. Foi depois de uma caminhada de honra, e você precisa entender, nós estamos sendo provados em nossa honra para com a liderança, antes que Deus nos ponha em lugares de exaltação. O Espírito Santo me incomoda pela terceira vez para falar algo para vocês. O Senhor está pedindo de nós que nós tenhamos mais respeito e temor para com Ele. O Senhor está pedindo de nós, especialmente nós que somos líderes, que tenhamos mais respeito e temor à presença dEle e à palavra dEle. O Senhor quer estabelecer em nosso coração não um temor fingido ou um temor legalista, mas um temor fiel. Estão entendendo? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas atitudes erradas que nós temos não vai resolver nossa vida simplesmente se corrigíssemos essas atitudes, porque o problema dessas atitudes é uma falta de temor. Então você pode corrigir uma atitude e vai vir outra, porque não há temor suficiente. Mas se houver temor no seu coração, há uma série de situações que você vive, uma série de práticas que nós mantemos, que nós vamos abandonar. Isso vai alinhar a nossa vida. E no lugar onde Deus quer nos trazer como igreja e como ministério, nós não vamos entrar, a menos que uma boa parte de nós aprenda a caminhar nesse temor santo, nesse temor puro, nesse temor que faz nós avaliarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas palavras. Mas voltando para Arão. Arão só experimentou esse nível de honra e exaltação depois de uma caminhada. Então entenda isso, muitas vezes você não vai aparecer diante da multidão, mas o seu trabalho vai ser essencial pelos bastidores. Foi nos bastidores que Arão e Hur sustentaram a mão de Moisés, mas foi no campo de batalha que a vitória apareceu. Existem aqueles guerreiros que vão na frente e vão aparecer, mas esses que estão na frente estão aparecendo, nunca devem desprezar aqueles que estão nos bastidores, porque os que estão nos bastidores estão segurando as colunas do mundo espiritual para garantir que todo o povo alcance a vitória. Às vezes você não vê, você não percebe porque não está em evidência, mas muitas coisas estão sendo sustentadas por pessoas que estão intercedendo por detrás das cortinas, por detrás dos bastidores. Homens e mulheres que não se importam com a aparência visível, homens e mulheres que não se importam em estar em evidência, mas que querem ser fiel a uma incumbência que receberam do Senhor. Deus ele vai agir na tua vida de acordo com a graça que você recebeu. Se você recebeu uma graça para ficar debaixo da autoridade de um homem, é debaixo da autoridade de um homem que o seu ministério vai fluir e frutificar.
não vamos prosperar, a menos que desobedeçamos a esse princípio e a gente queira agir em regiões que não nos foram confiadas por Deus, porque é Deus quem dá os frutos. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento foi Deus. O segredo para o sucesso do ministério, um dos segredos principais é esse: você respeitar a unção que está sobre a tua vida e respeitar a visão que Deus concedeu ao homem que está acima de você. Ai, meu Deus. Aleluias. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós somos chamados para com o apóstolo Vitor. Eu vou repetir: nós somos chamados para com o apóstolo Vitor, assim como Arão e Hur foram para com Moisés, simplesmente reflexos da luz que incendiava sobre Moisés. Que incendiava, eu falei errado, mas vocês entenderam. Volto a dizer, não é um homem perfeito. E você não tem que olhar a perfeição, mas você tem que olhar qual visão Deus está dando para este homem quando ele está no monte. Qual é o destino profético que Deus está selando no coração dele? Porque nós somos como Arão, nós somos simplesmente executores. Existe essa palavra dele? Glória a Deus. Nós somos simplesmente executores de uma visão e um propósito que Deus tem confiado a ele. Irmãos, Deus respeita isso muito seriamente. Cada igreja tem sua visão. Muitos não receberam a visão de Deus, mas muitos receberam a visão de Deus. Cada igreja tem a sua visão. Você tem que ser fiel à visão que Deus tem dado ao seu líder, ao seu apóstolo, ao seu pastor. Quando você obedecer a esse princípio, o seu ministério vai frutificar terrivelmente. Porque Deus, Ele confia a você lugares de honra e autoridade, quando Ele percebe no seu coração que você sabe honrar e respeitar a unção que está sobre a vida de outra pessoa. Deus quer gerar esse coração em nós. Que haja unidade, que haja aliança firme, uma aliança de coração, que haja um sentimento de respeito e temor, por mais que venham falhas, que venham problemas, que venham situações de tensão. O ministério sacerdotal para os maduros. Amém?